Olá, você está no Universo da História. Por favor, hein, você que é a primeira vez que está aqui com os nossos vídeos, se inscreva, dê uma olhadinha em todos os nossos vídeos, tenho certeza que você vai gostar dos temas que trabalhamos aqui ao longo dos nossos vídeos. Se inscreva, né? Converse com as pessoas, compartilhe, dê um like, por favor, pelo amor de Deus, dê um like, né? Gostaríamos muito do seu like, é importante para nós. E outra coisa também, volto a reiterar o convite que sempre faço. Você que gosta de história, venha dar uma olhada no nosso curso aqui na Universidade Tuiuti do Paraná. Venha dar uma olhada no nosso curso. Entre em contato comigo, na descrição do vídeo vai estar lá o meu telefone, o telefone da coordenadora do curso, a professora Viviane. Entre em contato conosco, marque uma vinda aqui. Venha assistir uma aula, conhecer o curso, conhecer como nós levamos esse curso. Tenho certeza que você vai gostar do nosso ritmo, do nosso clima dentro do curso de História. Beleza? Fica aí o convite. E eu estou hoje aqui com o meu colega, amigão, professor Rafael de Letras. E nós vamos dar uma conversadinha sobre algo que às vezes fica aí a dúvida. Nós que somos professores, né? Você que é aluno, você que já foi aluno, você que gosta de temas, né, que envolvam cultura. E às vezes uma coisinha que nós nos perguntamos, né? Por que às vezes há tanta resistência no estudo da literatura, mais especificamente no estudo dos clássicos? Bem, Oswaldo, é uma pergunta um pouco complexa, né? Primeiramente, quero agradecer demais o convite. É sócio. Né? Vamos aí fazer essa parceria, né? Falar um pouquinho aí de uma forma mais tranquila, um bate-papo. Eu vejo inicialmente, Oswaldo, que você deve enfrentar isso também em história. É um pouco da resistência no entendimento daquele contexto daquela época específica. E aí, eu sempre digo aos meus alunos, nós devemos dividir a literatura de duas formas. O que nós chamamos de literatura de entretenimento e a literatura clássica. O próprio nome diz, se é uma literatura de entretenimento, ela serve para entreter, para divertir e etc. Netflix. Bem, quando eu olho para a literatura clássica, Shakespeare, Ilíada e Odisseia, Machado de Assis e tantos outros, eu tenho uma problemática nessa análise. Porque se eu não entender o contexto histórico em que essa obra foi escrita, foi produzida, ela vira uma obra de entretenimento. E veja, eu concordo com você no seguinte, às vezes nós, né, e aí eu coloco nós, professores, nós damos essa mancada pelos dois lados, né? Sim. Às vezes nós, historiadores, não usamos a literatura, né? E às vezes o professor de literatura não usa a história. Porque, como você disse, todo autor, todo aquele que produz uma obra, ele está inserido no seu tempo. Ele faz parte da época em que ele vive. Sim. Então, ele vai falar sobre a época que ele vive. Mesmo que ele esteja falando sobre um outro momento, mas ele está falando sobre a época em que ele vive. Mesmo que ele esteja retratando alguma coisa, mas ele está colocando ali todos os conceitos, todas as ideias, toda a maneira de pensar, sentir e agir do tempo que ele vive, não é? Eu acho que isso que você disse é perfeito, porque é muito claro, Oswaldo. O que nos difere dos animais? Poder do raciocínio e o pensamento. Claro. E como é que eu provo esse pensamento? Através da fala. Logo, se eu falo, eu possuo uma intenção. Se eu escrevo, eu possuo essa intenção. Você escreve, eu escrevo. É uma forma de comunicar. Exato. Né? Então, eu costumo dizer que eu não consigo ver uma obra, salvo livros de entretenimento mesmo, mas eu não consigo ver obras clássicas onde o autor não traga uma problemática ou um nível de raciocínio além daquele comum para aquela história. Né? Dá um exemplo específico. Quando a gente trabalha, por exemplo, Shakespeare, Hamlet, Romeu e Julieta, ele escreveu isso dentro de um contexto, dentro de uma situação histórica que ele pertencia. Por exemplo, a Inglaterra elisabetana. Ou seja, não tem como ele produzir algo que seja fora daquele contexto. Então, eu costumo dizer para os meus alunos assim,
Eu gosto muito dessa metáfora, né? Dessa analogia. Eu tenho um contexto histórico qualquer, né? E desse contexto histórico, uma pessoa que está insatisfeita, claro, de uma forma bem grosso modo, ele gera uma obra. Essa obra ela tem um apelo, quando ela é clássica. Esse apelo, essa obra, ao ser difundida, dividida com outras pessoas, ela vai buscar influenciar pessoas. Para quê? Mudança do contexto histórico. Sim. Machado de Assis, por exemplo, quando ele escreve em 1881 Memórias Póstumas, escreve antes, logicamente, mas a data de publicação é essa, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele estava inserido, ele como mulato, né, e filho de negros, naquele contexto social que somente 7 anos quase viria o fim da escravidão. Então, ele viveu tudo aquilo. É óbvio que ele vai trazer alguma coisa, não digo amargura, mas alguma situação que aquela sociedade daquele momento tinha. Sim, a visão que ele tinha de mundo daquele período, né? Por exemplo, nós em história costumamos falar, né, sobre as obras de Debré, né, do pintor Debré, sim, que esteve aqui e tal, junto com outros, né? Quando Debré nos mostra um Brasil que nós não conheceríamos, né? Nos mostra nas pinturas dele um Brasil que nós não conheceríamos, né? Porque não teríamos como, nós conheceríamos só através de relatos escritos, não a imagem. E o Debré nos mostra a imagem daquele período. Mas só que tem mais uma coisinha aí. Ele nos mostra as imagens do Brasil daquele período sob o olhar de um europeu. Né? Então, como um europeu veria o Brasil daquele momento? Né? De que jeito ele entenderia? Então, quando nós olhamos para aquilo, a gente tem que ter esta percepção. Sim. Eu estou vendo o Brasil do período do século XIX, sim, eu estou vendo o Brasil do período do século XIX, mas sob o olhar de alguém que também está olhando, está vendo com todo o seu estranhamento de europeu, sim, aquilo que está ali, né? Essa ideia, eu vou pegar um exemplo específico, né? Conversei recentemente com os alunos pelo vestibular da Universidade Federal. Não sei se foi proposital, não fui buscar essa informação, mas há um tempinho atrás, uns anos atrás, a empresa de Johnny Walker, ela fez um comercial do gigante que se levantou, o gigante de pedra, e foi para os mares, etc. Ok. Muito bonita a propaganda. Muito bonita a propaganda, muito bonita a propaganda. No Rio de Janeiro, inclusive, exato, um gigante que se levanta. E aí eu mostrei para os meus alunos. Falei, essa imagem traz o que para vocês? Né? E aí, pouquíssimos, não, isso aqui é o Rio de Janeiro. Ou seja, nada específico, simplesmente uma pedra que se levantou e saiu. Aí, analisando com eles recentemente o livro Últimos Cantos do Gonçalves Dias, tema da Federal agora desse ano, eu mostrei um poema O Gigante de Pedra e a imagem do gigante de pedra. Quando você está no mar e olha a encosta do Rio de Janeiro, é como se tivesse um homem deitado. Um gigante deitado. Provavelmente alguém da Johnny Walker Brasil deve ter resgatado essa imagem com esse conhecimento, que é a visão que você falou. O europeu olhou para cá, isso aqui pertence, então vamos utilizar. E aí eu acho que nós, em especial o Brasil, que lemos muito pouco, infelizmente, como nação, né, temos um pequeno probleminha. Nós não conhecemos muito a nossa história. Não. E por consequência também não conhecemos muito a nossa literatura. Exato. Também, né? Porque, de uma certa forma, no final das contas, a literatura brasileira ficou tristemente, e aí aquilo que você chama de clássicos, tristemente para ler, para preparar para um vestibular. E é triste isso, né? E ela vira uma obra técnica. Você acaba lendo dentro de uma obrigação, e não pelo gosto da leitura, não pelo gosto do conhecer, né? Eu costumo dizer assim, né? Sempre cito essa obra porque Memórias Póstumas, para mim, é o grande clássico do maior escritor que o Brasil já teve, que foi Machado de Assis. Eu brinco com os alunos, a beleza da obra, em ele voltar dos mortos para contar a sua história, não é lúdico.
ela tem uma simbologia. Como escritores que somos, né, gostamos de escrever, a gente costuma dizer que é o único que tem direito de fazer isso, né? Nenhum de nós pode escrever desse jeito, né? Trazer um cara da morte e escrever. Se nós formos fazer isso, vamos falar que a gente tá... Ó que besteira que você fez, né? Mas quando o cara é bom, ele faz e todo mundo bate palma e ainda elogia. Claro, né? Que para nós chegar lá não vai ser fácil assim, né? É o Machado. Provavelmente não vamos. É o Machado. Começa por aí. É o Machado. E detalhe, que ele cita a Bíblia para justificar a sua volta dos mortos. Então ele também ali teve um argumento bem forte. Mas voltando à ideia que eu ia dizer pense, se eu pego uma obra dessa, onde o próprio Brás, né, o personagem, ele volta dos mortos para contar a sua história, e eu achar que isso é simplesmente uma informação boba, eu perco a potência que aquela ideia quer me trazer. Que seria qual? Ao resgatar dos mortos, analisando o contexto histórico realista da época, né, o realismo como escola literária, ele simplesmente quer fazer o quê? Ao retornar dos mortos, eu retiro as minhas máscaras sociais e eu posso dizer, sem medo de nada, todas as coisas boas e ruins que eu fiz em minha vida. Por exemplo, uma coisa ruim que você fez. Eu sei. Você bateu na mesa. E isso aí os caras do som vão reclamar. Eu tenho certeza. Lá eles estão dizendo, ele bateu na mesa, tá saindo no microfone. Isso é bonito. É porque é na hora. Exato. Na hora. Pra você. É natural. É natural. Então, assim, veja, me encanta essa ideia do Brás retornar dos mortos e olhar assim, eu traí. Eu me senti, a frase que ele utiliza quando ele recebe o diploma de Direito em Coimbra, senti-me ao mesmo tempo orgulhoso e enganado. Não é uma frase simples. Não é, né? Ela demonstra, essa frase, toda a problemática que a sociedade, em todas as suas épocas, vivem e viverão. Ou seja, a literatura clássica, ela tem esse poder de entender, compreender pessoas que estão num nível intelectual acima da gente de uma forma mais simplificada. E infelizmente, o Brasil, por não ler muito, acaba perdendo esse contato com tantas obras, Dostoiévski, por exemplo, né? Obras que seriam importantíssimas para o crescimento pessoal, e a gente não lê. Um comentário que eu acho que vale, quer dizer, nós estamos aí conversando sobre isso, né? E uma coisa que também é legal é nós pensarmos no seguinte, que isso, de certa forma, é um dos que eles reclamam, né? Os alunos reclamam, Sim. As pessoas, de maneira geral, reclamam. Pô, eu vou e leio, tento ler Machado de Assis, vamos dar o exemplo. Sim. Mas é difícil de ler, a escrita, as palavras, a maneira de... Sabe, eu tenho que estar com o dicionário do lado, não Sim. sei o quê. Deveria ser assim. Quer dizer, como é que a gente pode... É outra pergunta, você hoje não está facilitando. Não tô, nem um pouquinho. Não tô. Não, o negócio é o seguinte, aqui é assim. Porque, veja bem, eu tenho que entrar em língua portuguesa para falar isso. Por favor. Nós temos uma variação linguística. Ela é inerente ao ser humano, né? Se você é de outro estado quando você viaja para uma outra localidade, em especial no Brasil, você percebe a diferença no idioma. Claro. Isso é um processo natural. Machado escreveu em meados de 1880, 1870, né? Eu não tenho essa data de quando ele escreveu, a publicação é em 1881, mas é óbvio que era outro idioma. Por exemplo... Você acha que usou o exemplo bem claro aí, quer dizer, é como eu viajar por um outro lugar e tentar me comunicar com as pessoas de uma outra região do Brasil. É diferente. Que tem outras palavras, que tem um outro sotaque, tem outra referência, né, cultural. Então, é você também se permitir viajar. Sim. Né? Viajar. É uma viagem. Né? Sim, primeiro, eu conheço o contexto histórico, e aí eu conheço a obra. Porque eu não posso pensar as personagens de um livro clássico com a mentalidade que eu tenho hoje.
Não há compatibilidade entre essas situações. Por isso eu preciso fazer essa viagem até aquele momento histórico, entender aquela percepção histórica e então eu entendo a obra. As coisas têm que andar juntas. A história e a literatura sempre andam juntas. Eu brinco muito. Quer ler literatura clássica, conheça história. Quer entender os pensamentos da literatura, entenda a história. Quer entender história de forma mais simples, conheça as obras que foram publicadas. E então só tem um jeito para você. Venha para o curso de História. E aí você vai também curtir a literatura. Certamente. Sem contar que aqui nós temos uma oficina de literatura, né? Uma oficina de literatura onde você aprende a escrever. Exercita a prática da escrita e a escrita literária. Um dia eu vou falar mais aprofundadamente para você a respeito dessa oficina de literatura, que inclusive o Rafael aqui é participante e nos ajuda muito nesta oficina. Você viu aqui também, tem um vídeo sobre o Eduardo também, que já tem 2 livros publicados e que também faz parte da nossa oficina de literatura. Fechamos a fatura? Meu cara, beleza? Muito obrigado. Gente, um abraço, espero que vocês tenham gostado. Virá outras vezes, não tenha a menor dúvida. E não se esqueça, hein? Até o agora também é história. Tchau, tchau. Até mais.